Evangelho, Mateus capítulo 7, verso 22. Mateus capítulo 7, verso 22. Acharam aí? Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Vamos no 21, tá? Até eu digo 21. Melhor. Esse texto aqui, amados, é muito claro, mas parece que ele precisa ser mais esclarecido ainda. Tá? Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhe direi claramente: nunca os conheci. Afastem de mim, vocês que praticam o mal. Pai, essa noite é noite que a tua palavra, meu Deus, há de impactar o nosso coração no dia pelo qual nós estamos aqui. E eu te peço que fortemente, poder do teu Espírito Santo, abra a mente de cada um que aqui está, para que ninguém saia daqui enganado, mas pelo contrário, consciente do seu estado, diante da tua casa, diante da tua igreja, diante da profissão de fé pela qual eles tomaram essa decisão. Que seja pelo poder do teu Espírito, e não pelo aquilo que eu venho a falar, pois eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos. Mas acima de tudo, esse discernimento venha do alto, para que verdadeiramente o nosso coração seja alcançado, e todo o nosso ser transformado. Tudo isso vai ser feito para a tua glória e para o teu louvor. Nós oramos a ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Como eu comecei, amados, falando para você, a questão religiosa. Se você for pesquisar, tá? Eu estou falando aqui, não é da autoria minha. Uma pesquisa que eu fiz e tem o sentido de religião, coisa que muitas vezes as pessoas não procuram conhecer. A definição de religião diz assim: é um sistema de crenças. Um sistema de crenças, práticas e valores que se conectam com os seres humanos ao sagrado ou divino. É um conjunto de crenças, de práticas e valores que vão fazer você se conectar, tá, os seres humanos a um sagrado ou um divino. Muitas vezes envolvendo a adoração de um ou mais deuses. Isso é religião. Envolvendo a adoração de um ou mais deuses. Tá? A crença em forças espirituais ou princípios éticos. Isso é religião. Agora eu pergunto para você: você é religioso? Você tem uma religião? Porque hoje nós temos esse conceito, eu aprendi isso, né, desde crianças, e que nós temos que ter uma religião. Nós temos uma religião, foi por uma religião. Veio primeiramente a questão do cristianismo, veio o catolicismo, e aí agora hoje, com essa questão da nova era que nós estamos, esse século que nós estamos, apareceu muito mais outras religiões agora, tá? Mas aqui deixa muito claro o que é uma religião. É um princípio de crenças e práticas e valores que vai levar você a ser conduzido, né, a conduzir uma adoração a um Deus ou muitos deuses. Então eu não me encaixo nesse princípio aqui de religião, tá? Até porque a Bíblia, ela vai mostrar realmente exatamente aquilo que Deus quer de nós, não aquilo que os homens querem que nós façamos para Deus. Amém? Aquilo que os homens querem que nós façamos para Deus, isso é religião. Mas o cristianismo é aquilo que Deus quer que nós façamos para Ele. Isso é cristianismo. Amém? É um princípio aqui, amados, que eu vou tratar. Eu sei que ele é muito contundente. Questão de religião. Você vai hoje se inscrever no concurso e vai. Aí eles perguntam qual é a sua religião, não é? E eu respondo: eu não tenho religião, tá? Agora, dentro do princípio de religião existe o cristianismo e o catolicismo. Mas dentro desse princípio de cristianismo e catolicismo existem práticas diferentes. E o cristianismo, para mim, que eu entendo, não existe prática diferente, só tem uma. Da vontade de Deus, não existe práticas diferentes.
mas dentro dessas denominadas religiões que, se você for pesquisar, depois dessa pesquisa de definição de religião, ele vem dizer quais são as religiões. Tem o cristianismo, e aí vem o budismo, o islamismo, e aí vai. Essa diversidade de religiões que servem a um Deus ou vários deuses. Tá? Então, eu ainda hoje tive um momento muito bom, um aniversário que eu fui convidado. Geralmente domingo eu não saio para nada. É claro, se for comprar comigo, eu prefiro ver o que tem lá em casa para não sair. Então, domingo, se os outros dias são consagrados, domingo é esse aqui é mesmo. Mas foi um vizinho meu que foi lá na rua, um senhor, e ele foi lá em casa com o filho dele um convite de 80 anos. Né? E era hoje pela manhã, um café, também foi pela manhã, e eu fui. Fui lá, tinha várias outras pessoas, cheguei lá também, tinha um irmão que mora na minha rua, ele convidou também. E aí eu vi lá muitos princípios de religiões, pessoas com esoterismo, várias religiões, né? A gente vê porque a gente conhece pelas vestes das pessoas, questão de tatuagem, né, que as pessoas fazem em relação às religiões que eles servem, né? E o próprio Senhor disse para mim, não, a minha religião não tem lugar. Eu disse, eu não tenho religião, eu sigo o cristianismo de Jesus. Eu disse para ele. Deixei lá muito claro, e foi até o momento que eu conversei sobre isso, né? Sobre esse momento, sobre religião. Eu acho que, eu entendo que eu não fui ali por acaso, por isso eu tinha que ir. Eu sabia que Deus tinha um propósito através da minha vida. Amém? E, amados, agora, esse princípio de religião que eu estou trazendo para vocês, eu trouxe um contexto que foi pesquisado. Se você olhar no Google, você vai encontrar essa definição de religião. Mas eu vou trazer para você, amados, a definição de cristianismo, que está aqui na Bíblia. Não sou eu que acho, não sou eu que estou dizendo. É que está na Bíblia e você vai ver com certeza, tá? Abra sua Bíblia aí lá no Evangelho de João 17:3. Vai ser colocado aqui, tá? Vou amarrar porque eu tenho alguns textos aqui para trabalhar, porque esse princípio eu quero estar embasado na palavra de Deus e não na minha palavra, tá? Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheça como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele disse o quê? E a vida eterna é essa, que te conheça como o único Deus verdadeiro. Então, na nossa religião cristiana não tem deuses, só tem um único Deus verdadeiro. Que te conheça como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, o seu Filho. Pronto. Amém? Amém. Esse aí é o princípio de religião que nós temos biblicamente comprovado. Tá? Não é aquilo que os homens criaram, mas é aquilo que está aqui dentro da Bíblia. Mas o princípio que eu quero principalmente tratar com você é esse, que a gente lê muitas vezes e não entende, ou passa por cima e pega o texto todo. Mas aqui tem: esta é a vida eterna, que te conheça. Então, amados, o princípio nosso, tá, é de conhecer a Deus. Isso é a vida eterna. Então, o amado está dizendo aqui: se você não conhece a Deus, você não tem a vida eterna. É muito simples. É um Deus relacional. E o que é que faz a religião? Bota lá no capítulo, bota lá em Jó, capítulo 1. Primeiro aqui eu trouxe para nós o nosso sentido de vida do cristianismo: conhecer a Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam. É conhecer a Deus, tá? Agora eu vou trazer aqui um princípio de religião para você. Uma pessoa religiosa. Jó, capítulo 1, a partir do verso 1, que vai ler até o 5. Isso aí não é. O que esse bicho faz? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem.
De madrugada ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no seu íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó era um homem religioso. Amém? Jó era um homem religioso a ponto de ter imaginar que os filhos dele poderiam ter esse pecado. Então vou fazer o que? Uma prática que ele tinha nas antiguidades era fazer uma oferta a Deus, um holocausto, uma oferta totalmente queimada ao Senhor, em favor do pecado que talvez os seus filhos tivessem cometido. Isso é um homem religioso. Tá? Era um homem cuidadoso com as coisas de Deus, com os seus princípios, a ponto de que houve lá uma reunião lá no céu, lá no reino celestial de Deus. Satanás se apresentou, e aí Deus mostrou que lá na terra havia um homem justo, né? E ele disse para Satanás: olha, você viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha aí, que conduta, homem íntegro, né? Justo, que teme a Deus e evita o mal. Isso aqui é mais uma pessoa realmente que foi exaltada aqui pelo Senhor. E aí o amado Satanás foi e trouxe o princípio de que ele só era assim porque Deus estava abençoando ele. Ele só era assim porque tudo que ele tinha Deus abençoado, multiplicado. Isso mostra, amados, também que o Senhor ele é um Deus de misericórdia, mas também, amados, é um Deus exigente. O princípio que eu li para você lá em João 17 foi: e a vida eterna é esta, que te conheçam. Jó, amados, aqui era um homem super religioso na sua conduta íntegra, como Deus mesmo disse, mas faltava algo para Jó. Sabe o que? Conhecer a Deus. Jó ainda não tinha um pleno conhecimento de Deus. Você vê, amados, que lá no capítulo de Jó, quando ele disse 42, 36, que ele disse: antes, depois de todo o sofrimento, depois de tudo aquilo que ele passou, Deus permitiu que Satanás pudesse tocar nos seus bens, na sua família, mas só não tocasse nele. E depois de tudo aquilo que Jó passou, aí Jó se levanta e diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Por que é que Jó, com toda essa conduta, ainda não tinha visto a Deus? Sabe por quê? Porque ele era religioso. Era um homem religioso, ele se contentava com as suas práticas. Tá? Amém? Amado, a religião desenvolve nas pessoas que elas se preocupam muito em cumprir os rituais e as regras, sem se importar com o fato de conhecer o Deus para qual ele serve. Assim é o religioso. Ele cumpre tudo, ele paga a promessa, ele vai de joelho, sobe, desce, jejuma, faz todo mundo, mas tem um problema. Parou aí. E a nossa vida com Deus não é só aquilo que a gente cumpre, aquilo que a gente deve fazer, mas acima de tudo, aquilo que nós devemos viver. A intimidade com Deus, conhecer a Deus. Jó está aqui na Bíblia, encontrou outra pessoa, depois de Jesus Cristo, que fosse uma pessoa bem colocada aqui diante de Deus, dentro do reino celestial, como Jó. Mas faltava ali alguma coisa, conhecer a Deus. Ele conhecia a Deus de ouvir? Não era assim não que nós vivemos? Não foi assim que nos ensinaram? Não foi assim que nos ensinaram na antiguidade, antes de você pegar a sua vida de Jesus? Na prática religiosa que a gente tinha no passado, não era assim. As pessoas fazem, o que você está fazendo? Sabe o que? Meu pai, minha mãe, meu avô, tudo já era dessa religião, então eu sou também. Eu vou citar aqui, porque hoje tudo dá processo, né? Dá nem para dar uma palavra assim logo direto, né? Mas era assim. Antigamente era não porque eu sou, ainda dizia o que era, sem nem saber o porquê, sem nem estudar porquê, sem nem procurar saber. E a gente engolia isso e vivia isso. Então nós éramos o quê? Um religioso, que observava que tinha muitas práticas, né? As práticas religiosas, e aquela prática religiosa muito superficial. Mas a gente vê aqui, amados, que Jó era um homem realmente bem meticuloso na questão do cuidado, amados, da sua religião, até para com seus filhos. Ele fazia sacrifício pensando que até os seus filhos poderiam ter pecado contra o Senhor. Era um homem realmente íntegro, só que faltava uma coisa: conhecer a Deus. Ele não entendeu isso. Ele pensava que servir a Deus era só isso, e muita gente está assim dentro da igreja. São meros religiosos. Eu vou trazer para você coisas muito mais para se aprofundar hoje, porque você vai ser confrontado hoje, viu? São meros religiosos. Estou falando para quem está dentro da igreja. Eu estou vendo uma igreja religiosa, uma igreja que não está cumprindo exatamente o que João 17 diz:
E a vida eterna é essa. Se você continuar no seu estado de religião, você não tem a vida eterna. Porque Jesus disse, a vida eterna é essa, que te conheça como o único Deus. E eu vou dizer o que é conhecer a Deus. O que é que você precisa? O que é que nós precisamos para conhecer a Deus? Amém? Amém. Lá em João 4. João 4, 10 ao 14. É uma história bastante conhecida. Jesus resolveu passar por dentro de Samaria. Jesus era judeu. E havia uma divergência religiosa entre os judeus e os samaritanos. Uma religião que confrontava culturalmente. Porque os samaritanos, quando veio Deus levantou o rei da Síria e levou cativo, eles foram, mas só que lá se misturaram, se deram em casamento com os povos de lá. E aí os judeus que se conservaram, acabaram que rejeitando os próprios irmãos, porque se misturou com outros povos. Aí nasceu os samaritanos. E aí também nasceu uma divergência. Aí um religioso chegaram para ele e disse assim, não, o local da gente adorar a Deus é no templo de Jerusalém. O samaritano, não, a nossa religião é adorar a Deus no Monte Sinai. Olha, isso é religião. Eles decidem onde adorar a Deus. A religião decide onde você deve adorar a Deus. E ficou esse conflito de religiões. De modo que os judeus passavam longe de Samaria. Faziam um percurso muito maior só para não passar nem na estrada perto da região dos samaritanos. Isso é religião. E hoje, infelizmente, nós estamos vendo isso no nosso meio evangélico cristão. Divergências de religião de ponto de vista, a ponto de trazer contenda entre pastores. Não há unidade entre as igrejas, porque cada um está defendendo a sua religião, seu posicionamento, aquilo que você vê, que ele tem. E não estamos, amados, esquecendo, nós esquecemos que o nosso referencial é a Bíblia. Estuda-se, tem um seminário teológico, mas acaba, amados, se enganando pelas suas próprias palavras, pelo seu próprio contexto, aquilo que você entende, você amarra ali, acabou, e quem quiser tira de vocês, não. Eu prefiro mais confiar no que não está escrito aqui. Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheça. Eu não preciso de teologia para saber isso. Eu preciso da Bíblia e ler a palavra de Deus para me saber realmente o que é conhecer a Deus. Amém? Então, amado, Jesus decide passar por Samaria. E ele não passou ali qualquer hora. Ele tinha um encontro, porque Deus tinha um propósito naquele lugar. Jesus chega próximo do meio-dia e tinha um poço, e ali havia uma mulher que foi buscar água naquele poço. Jesus chega para aquela mulher, olha para ela e pede água para ela beber água. Né? E ela olha para Jesus, amados, olha o que a religião faz. Ela olha para Jesus e disse, você é um judeu e está pedindo a minha água? Aí eu, por que ela disse que Jesus era judeu? Eu fui pensar, pesquisar, e o princípio podia ser as vestes, o modo como Jesus fala, mas também eu vejo mais a questão das suas vestes, né? E havia uma diferenciação até nas roupas também. Isso é princípio religioso, né? E aí, amados, a mulher olha para Jesus e diz assim, como você, um judeu, pede a minha água para beber? O que é que Jesus responde para ela? Deus. Aí, não, peraí, só um pouquinho, esqueci de falar isso. A mulher diz assim, olha, ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos, aquilo que eu acabei de falar, religião. A religião causa divisão entre as pessoas. A religião não traz ajuntamento de pessoas, ela traz divisão de pensamentos, e não uma unidade. Servir a Deus e conhecer a Deus vai levar você a ter unidade com as pessoas, não divergência, não briga, contenda e discórdia. Amém? Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água a você, olha aí, está vendo o que a religião faz? Foi o que Jesus disse, se você conhecesse, isso está vendo uma mulher religiosa, era aqui uma mulher religiosa, e aliás vivendo em pecado, está vendo? Aquele princípio que eu trouxe para você lá em Mateus 7,22, Jesus disse, muitos naquele tempo dirão Senhor, Senhor. Essa aqui é a culpa. Vinha dizendo Senhor, Senhor, elas faziam culto, iam lá para o monte orar a Deus, Senhor, Senhor, mas olha o estado da vida dela, que Jesus confrontou. Por isso que Jesus disse, naquele dia me dirão Senhor, Senhor, eu não queria conhecer vocês que praticaram mal.
Mas aí o que a religião faz? Não, estou seguindo a Deus, eu estou indo no monte orar, eu estou fazendo penitência, mas e a vida? E aí Jesus disse, olha, olhou para ele e disse, se você conhecesse, quem está te pedindo? Está vendo o que a religião faz? Falta, meu amado, sem conhecer a Deus. Essa mulher não tinha um discernimento, amados. A religião, amados, tira de nós a sensibilidade espiritual, porque nós agimos o que? Na carne. Nós estamos ali para confrontar as pessoas, confrontar os seus comportamentos, as suas vestes. É isso que a religião faz, nos deixa cego para a questão espiritual. Essa mulher estava diante do Filho de Deus e não reconheceu ele. Quando ela foi falar, correr lá, dizer quem estava lá, ela disse que era o profeta. É isso que a religião faz. Você não tem intimidade com Deus, você não pode conhecer Deus, você não vê Deus. Jó passou por todo aquele sofrimento, depois que foi preciso perder tudo aquilo que ele tinha, toda a sua questão material, mexeu com o seu emocional, foi que ele disse, agora meus olhos te veem, estou vendo Deus. O religioso não consegue enxergar a Deus, mas o espiritual consegue enxergar a Deus. Eu estou vendo Deus neste lugar, eu estou vendo Deus agir aqui. Aí diz, é doido, isso é religioso. Só que eu estou vendo aqui, é Deus tudo na cara, Deus está agindo. O amado religioso, amados, ele não consegue enxergar o espiritual. Por quê? Porque ele está sendo conduzido pelo seu corpo material. Deus está movendo ali uma situação e você fica olhando, meu Deus, o que está acontecendo? Isso está desse jeito, isso está aquilo, está assado. Foi assim que aconteceu com Jó, amados. Jó foi lá questionar com Deus. Aí Deus foi, sentou com ele para conversar e disse, vem cá, quando eu fiz tudo isso aqui, onde é que tu estava? Para tu vir bater boca aqui comigo. Deus disse assim, meu filho, quando eu fiz tudo aqui, tu nem está nem pensando em nascer. Está vendo o que a religião faz? Tira o homem, amado, do plano espiritual e ele só consegue enxergar o material. A situação, às vezes, você estava lá, na situação do seu trabalho, Deus tinha uma coisa melhor para você, e você perdeu o emprego, você disse, como é que pode? Eu orei, o Senhor me abriu uma porta de emprego, agora eu perdi o emprego, e tal, e começa você a me questionar, você esmurece, e aí vai para baixo. Deus tem uma porta muito melhor, porque Ele quer você lá em cima, não é lá embaixo não. Ele quer que você entre por cabeça, não é por cauda não. E a gente não entende isso, porque a gente está agarrado na cauda. É isso que a religião faz. Faz com que nós perdemos a sensibilidade daquilo que Deus quer para você. É isso que a religião faz, amado. Essa mulher, amada, chegou ali naquele momento, mas ela estava pegada à religião a ponto de confrontar Jesus ali. Foi a primeira coisa que ela fez. Como é que você ajuda a enviá-la para mim? Então, pronto, fechou. Não consegue enxergar. Jesus disse, olha, se você conhecesse, quem está te pedindo água? Eu tenho uma água muito melhor que essa daqui que tu tem para mim. Amém? Lucas capítulo 24, 13 e 35. Os discípulos estavam em Jerusalém, Jesus tinha sido crucificado, e eles vinham no caminho de Emaús, 2 discípulos, eles vinham conversando. Jesus chegou e acompanhou eles. Jesus já ressuscitou, tá? Mas aí, amados, ali foi propositalmente, os olhos deles estavam sem poder enxergar. Jesus chegou e eles conversando, e disse assim, o que é que vocês estão conversando aí? Tu não sabe? Você é judeu, vem de lá, você não sabe o que aconteceu? Jesus, aqui em lá subindo, tá, ele foi preso, e aí foi condenado, crucificado, e aí Jesus, é dele, foi dele. Eles conversando com Jesus no caminho de Emaús, né? Aí Jesus foi, mas sabe por que isso aconteceu? Para os discípulos, ele foi contar a história. Sabe por que isso aconteceu com ele? Aí foi, desde o princípio até lá. Aí foi que ele abriu o coração dele, ardeu o coração, chamou Jesus ali para comer, vamos parar aqui, nós vamos comer aqui e tal. Jesus pega, vamos partir, vamos deu o braço, ele disse, agora nós estamos percebendo. Rapaz, parece que Jesus quer se ver ele. Aí Jesus foi, desapareceu. E depois apareceu novamente, eles já estavam reunidos, né? Mas quando Jesus realmente apareceu, ele se declarou a ele, disse, é por isso que quando ele falava, o nosso coração ardia, estava queimando aqui dentro quando ele falava. A palavra estava queimando, amados, mas a religião impedia dele ter esse discernimento de que quem estava falando era o próprio Filho de Deus.
E aí, sabe por que eu digo princípio religioso? Porque ele disse: olha, aquele Jesus que a gente estava servindo, eu pensei que ele ia livrar nós, trazer um livramento do povo de Israel, do governo romano. Ele estava, amados, ali apegado a Jesus, pensando que Jesus veio libertar ele daquele processo político de escravidão que ele estava. Olha aí, visão material, não é uma visão espiritual. Jesus não veio para isso, ele veio para libertar os cativos, e esse cativeiro é um cativeiro espiritual. E eles pensavam que o cativeiro era o cativeiro terreno. Eram os políticos daquela época, o governo romano, a opressão. Bem, outra visão religiosa. Veja aí, lá em Jeremias, capítulo 9, verso 23 ao 25, o livro do profeta Jeremias. Agora vamos aqui para o Antigo Testamento, né? Jeremias, capítulo 9, verso 23, diz assim: assim diz o Senhor, que está falando que é Deus: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quer se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e em conhecer-me. A glória do homem não está naquilo que ele possui, naquilo que ele é, naquilo que ele se formou. A glória do homem, a glória do homem de Deus, que entregou sua vida de Jesus, é conhecer a Deus. Não se glorie o forte na sua força, o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria. Glorie-se nisso, em me conhecer. Isso é o cristianismo. Amém? Amém. Tem mais. Pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Tem mais. Presta atenção. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei os que são circuncidados apenas no corpo. Ele está falando para quem? Para a igreja. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja religiosa. Aqueles que são circuncidados somente no corpo. Porque o que era a circuncisão, amados? A circuncisão, amados, foi desde lá Moisés, né? Que da saída do povo lá do Egito, a circuncisão, amados, era um ato de consagração a Deus. Era um selo, tá? Era um selo que eles estavam recebendo, que realmente pertencia ali a Deus. Então eles fizeram a questão da circuncisão, tá? Mas aí o que foi que a religião pegou e fez com a circuncisão? Tornou ela um símbolo material, e ela é espiritual. Tornou ela material a ponto de eles estarem divergindo com pessoas que queriam andar no caminho de Deus, mas o circuncidado não faz parte delas. Está vendo o que a religião faz? E aí o que Deus está dizendo? Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, a religião. Como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe, todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto. Porque todas essas nações são incircuncisas e a comunidade de Israel tem um coração obstinado. Deus estava cobrando deles, amados, uma circuncisão espiritual, que eles se apegaram a material. Amém? Isso é religião. Tá? Agora vamos para a circuncisão espiritual. Lá em Romanos capítulo 2, verso 29. Romanos 2. O apóstolo Paulo, tá? O apóstolo Paulo estava confrontando a igreja de Romanos. Estava confrontando a igreja. Porque a igreja, mas em vez de estar vivendo o verdadeiro cristianismo, eles continuaram a pegar do quê? A religião. Estou falando para você, igreja.
Você que tem um princípio religioso, e até então estava vivendo ele. Ora, você leva o nome judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Olha o que ele está falando. O apóstolo Paulo é muito claro. Você que leva o nome de judeu e apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque isso é instruído pela lei. Ou seja, aquilo era instruído pela lei e ele estava se apoiando na lei. Tá? Você está convencido de que é guia de cego, luz para os que estão nas trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças. Por quê? Porque tem a lei expressa no conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina você mesmo. Você que prega o furto e furta. Você que diz que não deve adulterar e adultera. Você que você que detesta ídolos, mas rouba os templos. Paulo está falando daquilo que estava acontecendo. Para aquele princípio religioso que ele estava vivendo, está vendo? A religião segue o entendimento do homem. Que ele pensa que está servindo a Deus, pensa que está fazendo a vontade de Deus. E aí os pecados são encobertos. Amém? Você que se orgulha da lei desonra a Deus, desobedecendo a lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O que está acontecendo? Deixa eu trazer aqui para você bem claro o que ele está dizendo. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Quem são os gentios? Os povos que não têm Deus, por causa de vocês. E não é o que está acontecendo hoje? As pessoas hoje estão fazendo chacota dos crentes. Porque diz uma coisa, mas estão fazendo outra. Prega uma coisa, mas vive outra. E é isso que está acontecendo hoje na sociedade que nós estamos. Onde eu chego por aí, amados, num lugar que é ímpio, no oficina do comércio, quando a pessoa sabe que eu sou pastor, vai desce o pau dos crentes, falando com toda razão. Crente veado que não paga, promete, mas não cumpre, vida totalmente desestruturada, desorganizada. Eu vi isso acontecer. Homens que dentro de casa é uma coisa, mas quando chegavam na igreja, vestiam botavam uma orelha na cabeça e ia pregar lá. Eu digo, meu Deus, que transformação muito rápida. Eram 2 passos, já mudavam. Essas pessoas que o apóstolo Paulo está aqui confrontando. Vocês que se dizem glorificar a Deus, não de acordo com a lei, mas olha as práticas da lei da vida de vocês. Por cá, pois está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. É por isso que muita gente não está vindo para a igreja. Por isso que muita gente não vem. E começa aqui, no altar do Senhor. Pastores, líderes, ministros de louvores, com a vida desmantelada, aqui é uma coisa, lá fora é outra. Jovens que estão na igreja, confessam e pregam a Jesus, que deve estar lá na vida da conservada, com a esculhambação com os outros modelos da vida por aí. E aí, tu acha que eles vão querer vir para a igreja? Para quê? Para quê? Qual é o motivo? Qual a inspiração que eles têm de vir para a igreja? Muitos filhos ficam em casa, e alguns pais vêm para a igreja e os filhos não querem vir, sabe por quê? Porque não tem inspiração. Porque o pai e a mãe em casa é uma coisa, na igreja é outra. Certa vez, o casal foi com os filhos para a igreja, e aí quando chegou em casa, o filho chegou para a mãe e disse assim, mãe, dá para falar para a gente morar lá na igreja? Por que, meu filho, você quer morar na igreja? Não, porque lá na igreja meu pai é tão bom. É assim. Porque o menino queria morar na igreja, porque aquele pai lá da igreja é melhor que o pai dele, o pai que ele tem em casa, tá vendo? É o grito duas faces, é o religioso. Na hora de cumprir lá com os deveres religiosos, chega lá, meu amigo, é uma bênção. Depois que saiu fora, meu amigo, pense. É assim que a gente vê hoje. O apóstolo Paulo está confrontando exatamente isso. Agora, a circuncisão tem valor se você obedecer à lei. Mas se você desobedece à lei, a circuncisão já não se tornou incircuncisão, já se tornou incircuncisão. E se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? O apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que não foram circuncidados, mas obedecem à lei, vai ser considerado circuncidado. Porque a circuncisão está, amados, agora o apóstolo Paulo vai falar, no coração, tá? 28, versículo 28, diz assim, não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é a circuncisão a que é meramente exterior e física,
Não, judeu é quem é o interior. A circuncisão é operada no coração, pelo Espírito e não pela lei que está escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas o louvor provém de Deus. Eles prevaleciam pela circuncisão escrita. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que a verdadeira circuncisão é aquela que opera no teu coração, pelo poder do Espírito Santo. E é isso que eu tenho sempre trocado aqui nessa igreja. Mas você está falando pelo Espírito Santo ou pela sua carne? Porque o Espírito Santo, amados, com certeza está na sua vida. Agora é você que vai dar liberdade. A sua forma de falar, a sua forma de pensar, como você anda, como você fala, isso vai ser regido ou pelo seu corpo, pela sua carne, pela sua circuncisão no papel, ou pela circuncisão espiritual, movida pelo poder do Espírito Santo. A verdadeira circuncisão, amados, é a do coração. Ela refere-se a mudança interna. A primeira transformação é interna. E a interna não vale sim. Vale. A forma como você anda, a forma como você se veste. Porque também acontece outra coisa. Diz que a pessoa se converteu. Mas a forma continua do mesmo jeito. Se eu fosse andar do mesmo jeito que eu andava quando eu era incircunciso, mas não tinha condição. Como é que eu ia pregar o evangelho daquele jeito? Mas na igreja tem que sempre estar chamando a atenção de como você está se vestindo. Você se veste para o mundo ou para Deus? O apóstolo diz: não se amoldeis, lá em Romanos 1, a esse mundo. Mas quem vive pela moda, quem lançou na moda, o pessoal só falta se lascar. Lançaram uma moda aí, um negócio do morango coberto pelo açúcar. Pronto, para quê? Aí, viralizou aí, teve uma padaria que vendeu 60 mil reais em 10 dias de morango. Por quê? Porque os peixes estão correndo para comer um morango coberto de açúcar. Só se fala agora deste morango. Toda vez que tem morango, eu nem gosto de morango. Como tem gostinho, se botar leite condensado alguma coisa para adoçar. Parece jambo. Mas porque vou pegar cada açúcar com o bicho está vermelho, morango do amor. Aí pronto, viralizou, porque hoje tudo viraliza, né? Aí a explicação é primeiro a visão da pessoa, que ela olha e vê que bom, e o desejo. Eles estão explicando. E o povo está correndo atrás dessa besteira aí. E sabe quem está achando bom? Quem produz morango. Sabe quanto era a caixa de morango? Meu cunhado me deu na cidade, 40 reais. Sabe quanto é que está agora a caixa? 100. E os peixes estão lá esperando chegar o morango para pegar, brigando por causa do morango agora. Está vendo aí, amados, como é? E você não pensa que tem crente fazendo isso não, brigando também? Não parei não. O morango, parece que é 15 reais, é 21, não sei nem quanto é não. Mas espera aí, que eu também vi agora a matéria do morango que o cara lançou agora. O morango botou uns cordão, umas pérolas, uma caixa de morango, R$2.300, com 8 morangos. E acredita que não está dando conta, vendeu tudo. Já tem, e aí ele lançou outra caixa, que o rapaz é estilista, nada de besta. Aí botou os cordão, botou umas pedras de morango, esse morango do amor aí, e aí ele vai lançar o próximo agora, já é R$2.400 a caixa, e já tem uma lista de espera. Achei tão interessante isso. Agora, quando é para a igreja, o pessoal é tão convertido, valoriza tanto o dinheiro que vem do trabalho, né? A miserabilidade desgraçada, quando é para o reino de Deus. Agora, quando é para o mundo, meu filho, falta se lascar, fala, até me empresta para conseguir nada, para comprar uma caixa de morango. Corre um crédito amigo, porque eu tenho que aproveitar, senão eu pego essa chance de comprar uma caixa de morango. Do amor. Meu Deus, olha que retardamento o mundo está. Pode achar ruim, quem achar que eu estou criticando, mas essa é a minha visão, porque eu não tenho perigo. Tem nem perigo de eu dar um valor desse para caixa de morango, nem morango, aliás, nem compro. Não faço nem questão. A cara para faltar é ovo, morango para faltar. Que é o ovo do amor, aí eu estou feito. Meu Deus, amado, olha só em que o mundo está mergulhado. Amados, como eu estou falando de moda, a mudança, a transformação é interna, exterior, é interna. Mas o exterior mexe também. Porque se você anda visando na moda, principalmente o pessoal, o pastor machista, não, porque geralmente é mulher que gosta de moda. E aí corre para a moda. Moda de quem? De quem é que está lançando essa moda? Quem é que está lançando essa moda? Presta atenção. Se fosse vestir, pergunta para o Senhor. Já que falta discernimento. No contexto bíblico, a circuncisão era um sinal de aliança entre Deus e o seu povo. Um ato físico que marcava a identidade religiosa.
Tá? A expressão circunda a cidade do coração vai além do aspecto físico e aponta para uma maneira profunda de interior. Significa ter um coração sensível à vontade de Deus, aberto à sua palavra e ao seu espírito e disposto a obedecer aos seus mandamentos. Isso, amados, é o verdadeiro cristianismo. Romanos 2, 29, que nós acabamos de ler, amados, o apóstolo Paulo fala, ele enfatiza que a verdadeira circuncisão, ela pertence a Deus e não é determinada por rituais, mas pela transformação do coração. Amém? Amém. Mateus 6, 6. Volto lá, deixa eu ver. Ao princípio que eu comecei. Mateus 7, João 17, 3, eu disse que a vida eterna é essa, que te conheço como o único Deus e ao teu Filho que enviaste. Isso é o cristianismo. E agora, amados, e agora eu vou dizer aqui para você, o que é que eu devo fazer? O que é que Jesus está querendo dizer? Ele diz, mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, e então o seu pai que vem em secreto responderá. O que é isso? Intimidade com Deus. Isso, amados, é a vida eterna. É intimidade com Deus. Não adianta você estar na igreja. Não adianta você cumprir com os rituais. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, corta essas coisas. Não paga o ingresso para entrar na glória de Deus. O ingresso, amados, para entrar na glória de Deus se chama intimidade com Deus. Você tem 24 horas do seu dia. Jesus não perdoa não, meu filho. Aquilo que Deus especificou tem que ser feito acontecer. Sabe por que Jesus não perdoa? Sabe por quê? Porque Ele já lhe deu a condição. E como Ele já lhe deu a condição, agora não tem desculpa. Sabe por que eu vou dizer? Jesus ia ser crucificado. E aí Ele foi para o monte orar, foi com os seus discípulos. E Ele foi lá orar. E Ele orou ao Pai que passasse dele o cálice, mas deixou o discípulo lá embaixo. E aí Ele foi lá 3 vezes. Será que Ele voltou, chegou lá, o discípulo estava o quê? Dormindo. Foi o que Ele disse. Será que vocês nenhuma hora podem vigiar, orar? Nenhuma hora. Estou falando para pessoas aqui que dizem que não tem tempo para ler a Bíblia. Pessoas que não têm tempo para orar. Jesus está falando com você. Será que você não tem nenhuma hora? De 24 horas você não pode parar. Sabe por quê? Porque você é um religioso. Você já está conformado com a sua religião. Você já está conformado com aquilo que você faz. Você for para a igreja, vou para o culto, vou para o monte, para a vigília. Você está já confortado. Mas a verdadeira religião do cristianismo é que te conheça como único Deus. E conhecer a Deus não tem outro jeito, não, meu filho. É ir para o quarto, fechar a porta, se trancar lá e orar ao Senhor, botar o joelho e falar com Deus. Quem não faz isso não tem intimidade com Deus. Mas se não teve com a religião, está tão bom. Só, amados, que isso não é um acesso. Porque Jesus disse que a vida eterna é essa. É conhecer a Deus. Ele falou outra coisa, mas... Filipenses 3:10. Isso aqui mesmo. Acho esse negócio aqui tá meio feio. Filipenses 3:10 diz assim. Não, vou começar aqui Filipenses 3:10. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Sabe quem é o apóstolo Paulo? Você sabe quem reconhece o apóstolo Paulo? Olha o que é que ele está dizendo aqui. Ó. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma eu alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo, meu filho, você sabe quem foi o apóstolo Paulo? Foi um dos homens mais citados aqui no Novo Testamento. De 21 cartas, 13 é dele, está aqui. Nós
exatamente tendo uma prática daquilo que ele deixou para nós. O homem chega e diz: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me um com ele na sua morte, para de alguma forma eu alcançar a ressurreição. Ei, tu que continua na religião. Aí ele chega e prossegue, verso 12: não que eu já tenha obtido tudo isso, será possível? Aqui, olha a caminhada que ele já estava amado com Jesus. Foi um homem que viu a Jesus, um homem que teve um encontro com Jesus. Ele está dizendo isso aqui para a igreja. Um homem que teve um encontro com Jesus, meu filho. Não que eu já tenha obtido tudo isso e eu tenho sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois é isso que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para que estão adiante, e eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Nossa Senhor. Prossigo para o alvo. Cadê o teu alvo, irmãos? Pessoas que estão envolvidas com o trabalho. Não, porque eu trabalho, não trabalho. Se eu te dou 24 horas, o trabalho é 8. Mas a gente sempre chega e diz: não é por causa do trabalho. Não é porque eu trabalho, não é porque eu trabalho. Tu vai ter a cara de pau de chegar no dia do juízo e o Senhor vai falar contigo, mas não é porque eu trabalho, porque é isso, eu trabalho. Será possível? Aliás, eu não duvido nada, não. Só que não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Esse relacionamento, amados, que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele se baseia em uma constância busca. Não é hoje, não é só amanhã, é todo dia. Até a volta de Cristo Jesus. Já tem um bocadinho de cansado. Mas os religiosos acabam se cansando. Tem esse Facebook, o pessoal chama de Facebook. E amados, eu fico muito triste quando eu vejo no Facebook a quantidade de pessoas que se desviaram do Evangelho, que eu conheci, estão aí nas práticas mundanas, festas, vão, forró. Eu conheci pessoas fervorosas, estavam na igreja, aquela coisa toda, e hoje estão aí, servindo ao mundo. Eu vejo e olho, Senhor, misericórdia. São muitos, amados. Eu estava comentando isso com minha esposa, que eu conheci lá de Fortaleza. Eu convivi com uma boa parte dela, eu convivi com essas pessoas, deles até eu acompanhei, e hoje eu vejo aí, amados, as pessoas se deleitando nas coisas deste mundo. Sabe por quê? Porque se incomodaram com a religião. E chega um dia que a religião não dá mais, eu vou mudar. Não é a pessoa mudando? O religioso vive mudando. Não, vou para a igreja tal, porque essa aqui está no seu tempo tal. Aí a gente, não está mais não está no tal. A religião ele vive se mudando. Sabe por quê? Porque o ambiente tem que satisfazer a ele. Já aquele que vive o cristianismo, não, ele se submete ao lugar onde Deus colocou. Ele entende que foi ali. Ele tem visão espiritual. Ele sabe que foi Deus que colocou, que ele vai aguentar o pau que vier. Mas ele não vai abrir de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque ele tem convicção de que foi Deus que mudou ele ali. E ele canta aquele hinozinho: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Tem um hinozinho corinho, né? Esse é o crente que vive no cristianismo. Ele tem convicção do chamado. É tanta gente amada que tira do chamado. Aí então, não, cadê lá no chamado? Por quê? Não tem convicção, é um religioso. Mateus, voltando com isso tudo, 22, 23. Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E olha as pessoas que chegaram para ele. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, no teu nome nós profetizamos, expulsando demônio. Está vendo? Jesus estava operando na obra, estava expulsando demônio. E daí? O demônio sai, meu filho, é no nome de Jesus, não é no teu nome não. As pessoas pensam que é o cara. O salmo cheio do poder de Deus, tem muito correndo perto de mim. Vai nessa. Aí sabe o que acontece? A vida está no pecado. Eles: apartai de mim vocês que praticam o mal. O apóstolo Paulo estava falando para essas pessoas. E o que foi que Deus falou? Lá através do profeta Jeremias: nos últimos dias eu vou castigar aqueles que se dizem que são circuncisos, mas estão praticando mal.
Ele está falando para o povo de Israel, para a igreja. Ei, atenta para a tua vida. Agora eu te confronto, tu vai continuar com essa vida de religiosidade, conformado aí com aquilo que tu já conquistou até aqui, porque Deus te chama para intimidade. Vai tentar para tu ver, buscar intimidade com Deus, tu vai ver a dificuldade que tu vai encontrar. Eu posso com você, eu provo com você, que você não vai aguentar. Porque, meu filho, buscar intimidade com Deus tem que pagar preço, e o preço é da carne. E você alimenta a carne, está bem gordinha, bem rechonchudinha, ela não vai querer passar fome, porque buscar a carne de Deus, tu vai ter que passar fome. Você vai ter que negar para o carne. Quando eu digo passar fome, não deixa de comer, você vai negligenciar a sua carne. Você não vai mais satisfazer o desejo dela. Quando tu se entrar no quarto para buscar, vai ver um monte de coisa para tu fazer. Gente vai bater na tua porta, vai ver um bocado de coisa. Sabe por quê? Porque o príncipe desse mundo não quer que você conheça Deus. Quer que tu continue nessa vidazinha religiosa aí tua. Tem gente que já acompanhava, não sabia, não li um versículo da Bíblia. A maioria dos crentes não conhece a Bíblia. A maioria dos crentes não conhece 10 versículos da Bíblia decorado. Não conhece os textos. Para mandar abrir, não sabe. Vai lá no primeiro, lá com o glossário atrás de saber onde é que está a página. Negligente, religioso, que só se contenta com aquilo que ouve e não vai buscar saber. Lá na raiz, lá na base. Assim é o religioso. Ele vive de que ouvir falar, igual Jó. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Assim da igreja. Assim está na igreja. Uma igreja cheia de religioso, que só vive de ouvir falar. Não, eu vivo de pregação. Pregação é bom ouvir pregação sim, mas não vai ver a Bíblia para ler, não. Não conhece o texto da Bíblia? Não, papai. Vixe, não, peraí, tem que passar. Por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Não pode. Pensei que é só o diabo que tinha medo de culto de oração, mas tem crente também, que não vem para a igreja, não vem para o culto de oração. Não vou não, porque orar. Por quê? Porque não tem intimidade, é um religioso. Ele vem para todos os cultos, menos para o culto de oração. Por quê? Porque tem medo. Porque vai botar ele para orar. Para falar com Deus. Está vendo? Isso é um religioso. Ele vive só de ouvir, ele não fala com Deus. E a verdadeira intimidade é aquela que você fala com Deus e ouve Deus falar. E o nosso Deus é um Deus relacional, é um Deus que se relaciona. Jesus diz, e esta é a vida eterna, que te conhece como o único Deus. Amém? Amém. Eu quero confrontar você essa noite. Vai continuar com essa vida aí, cara. Porque eu estou aqui para fazer esse trabalho. Eu não vou garantir no dia do juízo, de jeito nenhum. Eu tenho que garantir a minha vida, mas eu tenho que fazer o meu trabalho, confrontar a igreja. E foi isso exatamente que Deus mandou fazer. Confrontar você. Você vai continuar sabendo vida religiosa. Nas suas práticas, você sabe, o Espírito Santo está lhe confrontando aqui essa noite. Não adianta vir para a igreja, e antes não vai respaldar você. Isso aqui não vai dar nada do ingresso, garantir a sua passagem, não. Só você vir para a igreja. Muitos estão vindo só porque às vezes é obrigado, uma coisa, às vezes não sabe. Paulo, o Espírito Santo tem misericórdia e transforma a vida da pessoa, mas não sente. Vem para a igreja para brincar, para rir, mas mais para chorar. A cara deixou aí chorando, clamando pela graça e a misericórdia de Deus. Porque não tem nenhum palhaço aqui, ainda que eu conto algumas histórias, acho engraçado, mas eu não estou aqui para fazer palhaçada. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. O profeta que Deus levanta, amados, ele confronta, mas ele traz a solução. E a solução para você hoje é criar vergonha na sua cara, abandonar esse estado de religiosidade e buscar a face de Deus. Entrar no teu quarto já faz tempo. Você planeja entrar, mas desiste de buscar entrar no seu quarto, fechar a porta, porque você disse que não tem tempo. Estou muito cansado. Vai fazer aquela oração, começa Pai, depois não sabe mais quem abre o público. Mas estamos cansados. Ei, meu filho, você não sabe o preço que vai pagar. Porque lá no inferno você vai ter tempo bastante para pensar em tudo isso. Só não vai dar mais tempo para se arrepender. As pessoas estão brincando aí, pensando que a religião é só isso aqui, vai passar o resto da vida aqui na igreja. Mas não. Qualquer hora Jesus volta. Eu creio nisso, eu vivo isso. Mas o religioso não vive. Ele não espera a volta de Jesus. Ele está bom demais essa vidinha aqui, está tão show, está tão bom minha vida, estou indo para a minha igrejinha, Deus está me abençoando. Já estou abençoado, viu? Não, coitado, o mais rico da face da terra. Mais rico e abençoado por Deus, eu não conhecia Deus, está vendo? Que riqueza não traz conhecimento de Deus. Pelo contrário, é um perigo. Que aí pode me afastar muito mais de Deus. Você saber dizer, não, foi Deus que me deu, Deus está me abençoando, cada vez mais de Deus. E Satanás, é assim que eu estou gostando.
Desse jeito. Vamos ficar de pé para a gente orar.